A Paraíba tem história, desenvolvimento, educação, tecnologia, turismo, comércio, industrialização, prosperidade. Paraíba tem. O programa que fala bem do nosso estado. Olá, seja bem-vindo ao programa Paraíba Tem, uma iniciativa da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, que tem o apoio do SESI e do SENAI. Hoje nós vamos conversar aqui sobre o setor da construção civil. Ao meu lado está João Batista Salles, empresário e presidente do Sindicato da Construção Civil do Estado da Paraíba. João Batista Salles, seja bem-vindo ao programa Paraíba Tem. João Batista, que já esteve conosco outra vez, está de volta. Bem-vindo. É um prazer estar aqui com você, Sueli, e mais uma vez tentar informar a nossa Paraíba sobre os nossos eventos da indústria da construção civil. Pois é, João Batista, há muito tempo vem se falando do crescimento do setor da construção civil, não só no Brasil, como também no estado da Paraíba. Esse crescimento continua aquecido ou deu uma estagnada nos últimos meses? A indústria da construção civil, ela iniciou seu momento de crescimento mesmo a partir de 2002, 2003. Foi lentamente crescendo e em 2010 a gente teve um boom na construção. A construção disparou. Depois disso, evidentemente que você tem uma certa ressaca, né? Então, em 2011 a gente teve um pequeno decréscimo em relação a 2010. Em 2012, essa construção civil decresceu mais um pouco, isso em todo o país, e na Paraíba e em Campina Grande. 2013 a gente teve uma leve recuperação, 2014 novamente a gente teve uma leve recuperação e há uma boa perspectiva para 2015. Muito bem. João Batista, é verdade que cada município paraibano possui uma característica própria no que diz respeito à construção civil? Por exemplo, muitos afirmam que João Pessoa, por ser capital e possuir um PIB maior, ela tem um metro quadrado mais barato em relação a Campina Grande. Isso é verdade ou é um mito? Na verdade, isso é um mito que nós não sabemos como surgiu. A gente acha que esse mito surgiu porque as pessoas iam, por exemplo, há 6 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos, a João Pessoa, a Recife, a Natal, e não tinha o conhecimento geográfico da cidade, iam procurar apartamentos usados e em bairros pouco privilegiados dessas cidades. Chegando lá, viam o preço desse apartamento e quando chegava em Campina Grande, iam comparar com o apartamento de lançamento, apartamento novo, na melhor localização de Campina Grande. E aí, quando comparava esses preços, consequentemente, achava que Campina Grande tinha um preço maior do que João Pessoa, por exemplo. A demanda lá é maior? A demanda lá é maior? Na verdade, a demanda de João Pessoa é 4 vezes a demanda de Campina Grande. João Pessoa hoje é uma cidade privilegiadíssima sob o ponto de vista econômico, né? Sob o ponto de vista econômico, João Pessoa hoje é uma cidade extremamente privilegiada, né? Você só pode comparar João Pessoa hoje com outras capitais, não pode comparar com cidades como Campina Grande. Campina Grande a gente tem que comparar com Caruaru, com Feira de Santana, né? Não pode comparar com João Pessoa. João Pessoa hoje é uma cidade extremamente privilegiada sob o ponto de vista econômico
consequentemente, sob o ponto de vista da construção civil. Ô João Batista, qual é a visão que os empresários da construção civil têm hoje com relação a investidores de outros setores que passaram a investir na área da construção civil? Na verdade, o que acontece quando qualquer mercado se amplia, há necessidade de novas pessoas nesse mercado. Há necessidade de novas pessoas para atender uma demanda. A construção civil, nos últimos 10 anos, ela teve um crescimento, uma procura gigantesca em relação a 10 anos atrás, né? Há 10 anos atrás, se vendia em Campina Grande uma média de 100 apartamentos ano. Hoje você vende mais de 1.000. Se você for para casas, a demanda por casas populares é muito grande, foi muito grande nos últimos 10 anos. Consequentemente, você tem que... a própria sociedade, ela se articula, né? Aquelas pessoas que têm um senso de realidade da sociedade, se articulam e vão para onde o mercado abre portas. Então, a construção civil abriu várias portas e várias pessoas entraram, muitas, com certeza, retornarão, fecharão essa porta, mas outro grupo ficará e, com certeza, daqui a 10 anos, a gente terá bons e grandes construtores advindo desse momento. E isso é muito importante para a sociedade como um todo. De alguma forma, isso não afeta um pouco a qualidade do serviço que é prestado na área da construção civil, João Batista? Toda vez que realmente você tem uma ampliação de mercado, em qualquer segmento, segmento de roupa, se de repente você cria um mercado enorme de roupa, muita gente vai entrar nesse mercado e vai produzir de toda a qualidade. Aqueles que querem permanecer no mercado, façam com qualidade. Esses terão vida longa. Os programas de incentivo do governo federal continuam sendo importantes para o setor? Sempre foram muito importantes, principalmente no segmento de edificações populares. O segmento de edificação popular, ele só sobrevive com a participação dos programas governamentais. Sem eles, com certeza, não há sobrevivência da construção popular. Né? A construção popular, o cliente da construção popular, ele não tem a capacidade de sozinho adquirir esse imóvel, se não tiver a mão do governo para ajudar no financiamento de longo prazo, né, no incentivo de alguma ordem, num subsídio de alguma ordem. Né? Então, isso é extremamente necessário. Ok. Nós vamos então ao nosso primeiro intervalo, mas não saia daí, o programa Paraíba tem volta daqui a pouquinho, hoje conversando aqui sobre o setor da construção civil. Até já! Educação. Esta é a meta do Sistema Indústria da Paraíba em 2015. Com oferta de conhecimento, FIEP, SESI, SENAI e IEL estão realizando uma série de investimentos por todo o estado para atender a demanda da indústria e a população. É fundamental a gente criar uma sociedade preparada, educada para os novos desafios da sociedade, sobretudo neste mundo globalizado. Nós vamos educar mais do que em todos os anos. Nós vamos construir mais do que em todas as épocas. Afinal de contas, esse é o nosso desiderato. Essa é a nossa saga. Temos que resolver um grande problema de educação no nosso estado.
Estamos de volta com o programa Paraíba Tem, hoje conversando aqui sobre o setor da construção civil. Ao meu lado está João Batista Salles, ele é empresário e presidente do Sindicato da Construção Civil do Estado da Paraíba. João Batista, neste segundo bloco vamos conversar sobre mão de obra, né? Apesar de estar em alta, o setor da construção civil ainda sofre um pouco com mão de obra qualificada? A mão de obra, a gente hoje está numa situação de equilíbrio entre procura e oferta. A gente, em 2010, a gente sofreu um apagão de mão de obra, um verdadeiro apagão, com a história da Copa do Mundo, de construção de estádios, a história de construção de infraestruturas nas cidades para a Copa do Mundo. A gente sofreu, repetindo, um verdadeiro apagão de mão de obra. Tivemos na construção civil a maior dificuldade. Para mim, que tenho 27 anos na atividade, a maior dificuldade de mão de obra eu vim sofrer exatamente no ano de 2010. Mas isso foi retomado, né? Essa mão de obra, ela ressurgiu em que momento? Quando tivemos esse acontecimento, a gente teve que buscar solução. E a maior solução, a solução mais prática, que a gente teve foi a busca, né, via sindicato, e sindicato via FIEP, FIEP via SENAI. Então, o SENAI foi fundamental na nossa solução para o apagão da mão de obra. Qual a importância do SENAI nesse contexto? Eu diria que, numa escala de 0 a 10, o SENAI teve importância 9,5, né? Teve uma importância muito grande na solução do apagão de mão de obra que esse país sofreu, que a Paraíba sofreu e que Campina Grande sofreu. Buscamos, de todas as formas, de todos os meios, os cursos do SENAI, buscamos ampliar esses cursos, levar para dentro da obra os cursos e, com isso, a gente deu uma equilibrada, né? Repetindo, nós conseguimos dar uma equilibrada entre oferta e procura. E hoje nós estamos com essa estabilidade de mão de obra. Ô João Batista, a gente pode notar que no dia a dia os serviços relacionados à área de construção civil estão mais caros, né? Por exemplo, se eu me colocar aqui como consumidora, né? Quando a gente tem que contratar um pedreiro, um encanador, um eletricista para algum tipo de serviço na nossa casa, a gente percebe que paga um pouco mais caro. Esses profissionais, eles estão realmente ganhando melhor na área da construção civil? Na verdade, a resposta básica para essa sua pergunta é dizer que o custo que a gente está pagando hoje é, por tabela, o custo Brasil. Em todos os segmentos da sociedade hoje, você está com um custo maior em qualquer serviço. E na construção civil, esse custo foi mais além, foi mais um pouco. Por quê? Porque é uma atividade que você não forma gente com muita facilidade, né? É uma atividade que culturalmente ela não tem a sociedade, ela não é muito seduzida, né, a ir trabalhar nessa área. Então, como você tem dificuldade de repor determinadas peças nesse jogo, termina você tendo uma mão de obra mais cara, principalmente nos qualificados, esses que você citou, o pedreiro, o eletricista, o encanador, todos esses profissionais, você tem uma dificuldade muito grande de fazê-los. E ficou muita obra para pouca gente.
e realmente eles estão hoje muito bem remunerados, né? E os serviços, consequentemente contratados, Acabam sendo mais caros. mais caros. A gente está falando aqui de mão de obra especializada, mas quando a gente vai tratar da gestão empresarial, os empresários também buscam essa reciclagem através de capacitações, participação em feiras, eventos. Como é que o empresário se coloca também quando o assunto é qualidade desse serviço? O nosso sindicato, particularmente, o Sinduscom Paraíba, né, e tem se preocupado bastante com esse ponto. Porque também é importante para o crescimento do setor, né, João Batista? Verdade, Acredita? É verdade, é verdade. Tem se preocupado bastante com esse ponto de qualificação do empresariado. A gente tem, de 10 anos para cá, um pouco mais, né, participado de eventos constantemente, estaduais, nacionais, internacionais. Temos formado comissões para visitação a grandes obras em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, né? Temos formado comissões para visitação de obras, grandes obras internacionais, né? Fomos à França, fomos à Espanha, nos seus auges de construção, fomos a Dubai, fomos à China, né? Quer dizer, já tentando dar uma visão de qualidade à nossa obra. E, particularmente, né, a obra de Campina Grande, os construtores de Campina Grande têm sido muito elogiados na qualidade das suas obras. Inovação e tecnologia são assuntos também presentes no dia a dia da gestão empresarial, da construção civil? Permanentemente a gente está envolvido com a necessidade, né? Isso é até necessidade que temos de estar com inovações tecnológicas, o próprio mercado, a própria estrutura da sociedade, a própria mão de obra está exigindo que a gente cada dia mais se envolva em novas tecnologias e novas inovações na área de construção civil. Ok. Nós vamos a mais um intervalo, mas continue ligado, o programa Paraíba Tem volta daqui a pouquinho. Até já! O SENAI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, é só um dos maiores complexos de educação profissional do mundo. São mais de 2.000 cursos técnicos e profissionalizantes no Brasil inteiro. Tem até unidades móveis, escolas itinerantes. Os caras do Senai são tão ligados em inovação que eles estão desenvolvendo uma rede de institutos de tecnologia e inovação para tornar a indústria brasileira mais competitiva. Tá pensando o quê, cara? Com o SESI e com o Senai não é brincadeira não, minha gente. Tanto é que quem mantém esse negócio todo, essa escola aí onde você está estudando nesse momento, é a própria indústria. São os empresários brasileiros. Porque esse povo não dorme no ponto, né? Para o nosso país crescer e inovar, a gente precisa... O país precisa de gente com conhecimento, compromisso e criatividade. Ou seja, precisa de você. Agora, antes de eu ir, gente, sério, presta muita atenção, que tem um cara aqui para dar um recado muito importante. Pronto? Beleza, fica ligado. Meu nome é Francisco Gadelha, presidente do Sistema Indústria da Paraíba. Nossa expectativa é transformá-los em agentes do desenvolvimento econômico e social dessa grande nação brasileira. Estamos de volta com o programa Paraíba Tem, hoje conversando aqui sobre o setor da construção civil. João Batista Salles, vamos falar agora de sustentabilidade, né? De que forma o empresário da construção civil tem lidado com esse tema, né? Por exemplo, em relação aos resíduos sólidos, como é que vocês tratam, como é que isso é discutido? O resíduo sólido da construção civil, há muita preocupação com o meio ambiente, justificável,
numa cidade como Campina Grande é uma cidade de topografia muito irregular. Então, a maioria dos resíduos sólidos da construção civil, a própria cidade ela tem necessidade desse resíduo sólido para dar solução, usando um termo popular, para dar solução aos seus buracos. Né? Campina Grande é uma cidade cheia de buracos, né? De terrenos irregulares. E esse resíduo sólido ele tem uma importância muito grande para você dar solução a esses terrenos, essas ruas, né? Que são muito esburacadas. E o empresário tem consciência disso? Tem muita consciência disso e joga muito bem com isso. Né? Você vê que nós não temos tanta dificuldade com resíduos da construção civil em Campina Grande. Naturalmente, o pessoal envolvido, seja pessoal de caçamba, seja pessoal carroceiro, todo esse pessoal envolvido diretamente, ou pegando ou largando esses materiais, eles dão naturalmente, sem muita consciência do que estão fazendo, uma solução ao resíduo sólido da construção civil. Nós estamos em pleno período de racionamento de água, João Batista Salles, e muito tem se discutido e questionado a respeito da área da construção civil com relação ao gasto de água. Esse é um setor que realmente tem esse gasto. Como é que vocês estão tratando a questão do racionamento de água quando o assunto é construção? Na verdade, a construção civil tem na consciência popular que é um grande consumidor de água, quando na prática isso não se confirma. A indústria da construção civil, você pega qualquer edifício desse que está sendo construído aí na sua rua, no seu bairro, você vai ver que a conta dessa construção ou o volume de água consumido nessa construção se equivale a uma casa residencial com 5, 6 moradores. Então, é um segmento que não consome tanta água quanto se imagina. É um segmento que consome muito pouca água. Como o volume de água numa construção civil é muito pequeno, não há necessidade de você pensar em tratar a água. Para que tratar uma água em tão pouco volume? Não há necessidade disso. Não há nenhuma necessidade. Agora, quando você fala de o prédio pronto, aí isso já é uma outra história. Né? A gente fazer projetos que, dentro desse projeto, se estabeleça um reaproveitamento da água quando esse prédio estiver pronto, as pessoas morando. Aí, nesse ponto, a construção civil está muito preocupada, já tem diversos projetos de reaproveitamento da água, inclusive em Campina Grande, vários projetos, com a construção civil pronta, reaproveitando a água, e vai ser, daqui para frente, uma rotina. Né? Uma rotina. Todas as construções de médio e grande porte vão estar sempre preocupadas com a reutilização da água. Isso com o projeto concluído. Bom, como nós já citamos aqui, além de empresário, João Batista Salles também é presidente do Sindicato da Construção Civil do Estado da Paraíba. Nos fale um pouco sobre a atuação do sindicato, o que é que tem previsto para 2015, do João Batista? O Sindicato da Construção Civil, ele tem principalmente, o principal motivo do sindicato é a articulação entre o segmento da construção civil e os poderes constituídos. Porque a construção civil, digamos assim, ela tem muito má interpretação
dos poderes constituídos com relação à construção civil. E, individualmente, o construtor, a construtora, tem muita dificuldade de dar solução a esses conflitos, né? Tem muita dificuldade. Nós temos conflito com o Ministério do Trabalho, nós temos conflito com governos municipais, nós temos conflito com o governo estadual, com o governo federal, nós temos conflito com vários segmentos da sociedade. E o construtor, individualmente, ele tem muita dificuldade de dar resposta a esses conflitos. Só dentro do sindicato você pode dar resposta a esses conflitos, tentar buscar soluções para esses conflitos. Muito bem. A gente vai chegando já ao finalzinho do programa de hoje, mas antes eu tenho uma pergunta ali fazer, que a gente costuma fazer essa pergunta sempre para os nossos convidados. Por que, na sua opinião, é importante e se deve continuar investindo no estado da Paraíba? Eu tenho dito, Sueli, que o Brasil, você teve alguns segmentos que teve muita dificuldade de investir. No caso da indústria como um todo, no Brasil, né? No caso da indústria como um todo, principalmente a indústria metal, mecânica, de tecido, essas indústrias tiveram muita dificuldade. A Paraíba é hoje um estado muito privilegiado, mas muito mesmo. Por quê? Porque nós estamos no estágio de crescimento, precisando dar respostas a crescimentos que a sociedade está nos impondo, e quem tem uma visão, uma consciência da realidade, está vendo que a Paraíba hoje está diferente do Brasil como um todo. Mesmo o país tendo uma perspectiva de crescimento aí em torno de 1%, com certeza a Paraíba vai ter um crescimento muito superior ao crescimento do Brasil. E nós, da construção civil, não temos nenhuma dúvida com relação a esse crescimento. Por isso que você vê hoje em Campina Grande e na Paraíba como um todo, grandes projetos de construção civil sendo executados. Campina Grande nunca na história da construção civil teve tantos projetos grandes e bons e de muito valor como está tendo agora. Você vê projetos espetaculares, com orçamentos fantásticos para a cidade. Isso vai dar uma visibilidade à cidade daqui a 3, 4, 5, 6 anos que você nem imagina. Então, com relação ao crescimento, nós não temos dúvida que a gente vai ter muito espaço ainda nesses próximos 5, 6 anos. Que bom, que bom. Bom, João Batista Salles, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no programa Paraíba Tem. A gente é que tem que agradecer, em meu nome, em nome do sindicato, do Sinduscom Paraíba. É sempre um prazer enorme estar aqui com você. E a gente espera ter outras oportunidades para contar as histórias, as dificuldades e os dramas da construção civil. Ok, muito obrigada. A você que esteve conosco, muito obrigada pela companhia. A gente volta na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá!